Tem coisas que só Deus sabe. Tem erro que só Ele viu antes de acontecer. E mesmo assim, Ele decidiu seguir com você. Tem gente que acha que a queda encerra a história, que o tropeço cancela o plano. Mas a verdade do céu, a verdade que liberta, é que Deus não te escolheu pela sua performance. Ele te escolheu pelo propósito. E se Ele te escolheu, é porque Ele já sabia o que teria que restaurar. Que bom ter você aqui. Não importa como você chegou até esse vídeo hoje. Se foi com fé, com dor, com culpa, com pressa ou com só um restinho de esperança. Você veio porque Deus quis te lembrar de uma coisa. O seu chamado continua de pé. Amém? Eu vou falar novamente. O seu chamado continua de pé. Independente do que esteja acontecendo na sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão aqui no Minuto com Deus. Dê o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, faça isso se tornando membro do canal. Você que é membro está assistindo esse vídeo um dia antes dele ser postado. Você também pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, Deus ainda está escrevendo a sua história. Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Deus ainda está escrevendo a sua história. E não é uma história de vergonha, é uma história de restauração, de força, de recomeço. Você pode até ter se perdido por um tempo, mas Deus não se perdeu de você. Você pode até ter desobedecido, vacilado, se machucado no processo. Mas o que Deus colocou dentro de você, o mundo não pode arrancar. Você não é definido pelo que fez, mas pelo que Deus ainda vai fazer através da sua vida. Eu não estou dizendo que está tudo bem cair, porque não está. Mas eu estou dizendo que existe perdão, existe correção, existe redenção. Você está ouvindo isso hoje porque ainda tem aliança entre Deus e você. E o céu inteiro se movimenta quando alguém que foi chamado começa a lembrar de quem é. Essa palavra é para quem pensou que perdeu tudo, para quem achou que Deus já tinha desistido. Essa palavra é para quem ainda sente a presença de Deus, mesmo com a consciência pesada. Isso que você sente é Ele te chamando de volta. E sim, Ele ainda te quer. Antes de começar a palavra, eu quero orar pela sua vida. Amém? Senhor meu Deus, obrigado por mais um dia. Nós nos colocamos diante da Tua presença agora, Pai, com reverência, mas também com liberdade. Eu oro por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Talvez ela esteja se sentindo culpada, envergonhada, sem forças, mas ela ainda tem um coração que escuta a Tua voz. E isso, Senhor, é prova de que o Senhor não desistiu dela. Ela ainda sente, ela ainda se emociona, ela ainda deseja voltar. Então eu peço, Pai, acolhe esse coração agora. Abençoa o dia dela, que seja um dia de reconexão, de força renovada, de paz restaurada. Ó Deus, se essa pessoa talvez acordou hoje com medo, sentindo um peso sobre os ombros,
com dúvidas. Eu oro para que o Senhor troque esse fardo. Coloca leveza onde há angústia, esperança onde há silêncio. Que ela se lembre que o Senhor não se engana com ninguém. O Senhor a escolheu, sabendo de tudo, das falhas, dos desvios, dos dias escuros, e ainda assim o Senhor disse: eu vou usá-la, eu vou usá-lo. Espírito Santo de Deus, entra agora nessa mente e nesse coração. Restaura a verdade dentro dela. Faça com que ela enxergue como o Senhor a vê, como filha, como filho, como alguém que ainda tem promessas que vão se cumprir. E que hoje, Pai, seja o começo de uma nova fase, de um novo tempo. Uma fase com mais fé, com mais entrega, com mais verdade e mais comunhão contigo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 32, Jesus disse a Pedro o seguinte: mas eu orei por você, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Você entendeu isso? Jesus não disse assim, se você voltar para mim. Ele disse, quando você voltar. Antes mesmo da queda, já havia perdão. Antes da negação de Pedro, já havia intercessão sobre a vida dele. Antes do erro, a graça já estava ali preparada. Irmãos, isso muda tudo. Jesus não está surpreso com as suas falhas. Ele não está revisando a lista de pecados para decidir se ainda vai usar você, se você ainda é digno de ser usado. Ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele já viu tudo. E ainda assim, ele te entregou um chamado. Pedro errou muito. Pedro caiu feio. Negou Jesus. Chorou amargamente, sim, depois. Mas Jesus já tinha feito a oração certa. Que a sua fé não falhe. Não é que Pedro não falharia. É que, mesmo falhando, ele não perderia a fé. E com essa fé, mesmo arranhada, mesmo trêmula, mesmo culpada, Jesus disse, quando você voltar, fortaleça os outros. Isso é o que Deus faz com quem Ele escolheu. Deus transforma cicatriz em autoridade, transforma vergonha em testemunho, transforma queda em fundamento. Deus não vai jogar fora o que Ele mesmo decidiu restaurar. Você não foi escolhido, escolhida porque é perfeito. Você foi escolhido porque, mesmo imperfeito, Deus decidiu te colocar de pé novamente. E a promessa é clara, você vai voltar. E quando voltar, vai levantar outros com você. Se você sente que essa palavra está falando com você, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva com fé. Eu quero orar pela sua vida, pelo seu recomeço, pela sua restauração. Pode colocar também o nome de alguém que precisa voltar para Deus. Um filho, uma filha, alguém que se afastou, que se perdeu, alguém que parece estar nesse momento longe demais. Ninguém está longe demais para aquele que conhece o caminho de volta. A Bíblia não diz que Pedro se levantou porque encontrou forças dentro dele. Pedro se levantou porque Jesus já tinha orado por ele. A oração veio antes da queda. A intercessão veio antes da dor. O céu já estava trabalhando, mesmo quando Pedro ainda não tinha noção do que faria. E sabe o que isso mostra para mim, irmãos? Que Deus nunca dependeu da nossa fidelidade para continuar sendo fiel. Ele não aprovou a falha de Pedro,
mas ele também não cancelou o que ele tinha prometido. Tem gente que ouve isso aqui e pensa assim: ah, então eu posso viver de qualquer jeito? Deus me entende? Não, não é isso que eu estou dizendo. A graça não é licença para viver no pecado, para viver caído. A graça é o resgate que levanta quem achava que não tinha mais como ficar de pé. Jesus não disse assim: quando você voltar, se arrependa. Ele disse: quando você voltar, fortaleça seus irmãos. Isso aqui é muito forte, porque Jesus estava dizendo o seguinte: a sua queda, Pedro, vai te fazer entender a dor do outro, vai te quebrar por dentro, vai te moldar por fora. E quando você voltar, você não volta para se isolar, para se esconder, para se envergonhar. Você volta para levantar outras pessoas. A queda de Pedro foi o que tornou ele mais parecido com o próprio Jesus. E pode ser que o que você viveu até aqui, por mais vergonhoso que tenha sido, seja exatamente o que vai te dar autoridade para falar com quem sofre, com quem tropeça, com quem pensa que é tarde demais. Não foi tempo perdido, foi preparo. Essa culpa que você carrega pode até ter sido alimentada pela religiosidade, pelo medo ou por palavras humanas, mas ela não vem de Deus. A voz de Deus chama para mais perto. A voz de Deus confronta sim, mas com amor. A voz de Deus nunca vai te paralisar. E se aquilo que você sente tem te paralisado, isso não é arrependimento. Isso é acusação. E quem acusa é o inimigo. Mas quem perdoa, quem transforma e quem envia novamente é Deus. Olha só, você não foi esquecido, não foi rebaixado, não foi descartado. Você foi separado, você foi marcado. E o que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração, escreva o nome de alguém por quem você tem orado ou uma situação específica que você está enfrentando. Vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão maravilhoso, tão precioso na tua presença. Obrigado porque tu és um Deus que não se surpreende com as nossas quedas, mas que se alegra com os nossos retornos. Obrigado porque o Senhor não vira as costas para quem tropeçou. O Senhor continua esperando no mesmo lugar onde nos viu pela última vez, com amor, com braços abertos, com olhos que não julgam, mas que redimem. Pai, obrigado por essa palavra. Ela chega até nós como cura, como resposta, como recomeço. Obrigado por lembrar a essa pessoa que está me ouvindo agora que a história dela ainda está sendo escrita pelo Senhor, que os erros não anulam o chamado, que a vergonha não apaga a identidade, que existe um futuro, mesmo depois de um passado confuso, turbulento. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Tudo aquilo que fizemos que nos afastou da Tua presença. Nos restaura, nos fortalece, nos traz para perto de Ti novamente e nos enche com o Teu Espírito Santo. Eu oro por essa pessoa que caiu e que está tentando se levantar, por aquele que se afastou e não sabe mais por onde voltar, por quem ouviu essa palavra agora com lágrimas nos olhos, mas mesmo assim ainda sente medo de recomeçar. Ó Deus, testifica no espírito dessa pessoa que o Senhor a escolheu. Confirma esse chamado, Pai, que certamente não foi removido.
confirma no coração que o Senhor ainda vai usá-la com mais sabedoria, com mais humildade, com mais compaixão. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, traz provisão, traz sabedoria, estratégia, alívio nessa dor. Ó Deus, contempla, Senhor, a vida financeira dessa pessoa. Abre as portas para ela. Dê a ela, Senhor, o teu cuidado. Que o Senhor aumente a nossa fé. E honra essa fé pequena que nós temos, que embora seja pequena, é sincera. Ó Deus, honra essa lágrima escondida, essa decisão de voltar, porque quem volta para os teus braços não volta para o mesmo lugar, não volta do mesmo jeito, volta mais maduro, mais forte, com mais propósito. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus não se esqueceu de você. Deus é um Deus de recomeços. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas Ele ainda está de braços abertos, esperando por uma decisão sua. Antes de encerrar, eu quero fazer um convite para você que é casado. Você quer investir no seu casamento? Você precisa investir no seu casamento. O casamento, irmãos, se constrói a cada dia. Ele não chega pronto. Talvez você esteja passando por um tempo de luta, de dificuldade, seja em qualquer área da sua vida. É porque Deus ainda está construindo as bases do seu relacionamento conjugal. E se você quiser fortalecer o seu relacionamento, eu quero convidar você para o nosso encontro de casais. Casamento firmado na rocha, consolidando o amor. Vai ser em agosto de 2025, em Belo Horizonte. Não desista da sua família, não desista do seu casamento. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo aqui que já não estão nem morando juntas mais, que já entraram com um pedido de divórcio. E talvez você tenha até motivos para isso. Eu não quero minimizar a sua dor. Eu não quero dizer que você não tem motivos para decretar o fim do seu casamento. Mas o que eu quero te pedir é que você dê uma chance para Deus. Dê uma chance para Jesus entrar aí. Amém? Onde Deus entra, o medo vai embora. A mágoa é removida. As feridas são curadas. Existe um cuidado do Senhor sobre a sua família, sobre a sua vida. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um número de WhatsApp. Você vai fazer contato, vai mandar uma mensagem nesse número. Nós vamos te mandar todas as informações e garanta a sua vaga nesse encontro. Talvez o seu casamento não esteja vivendo um momento de crise, mas aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, para você que está num bom momento, esse é um tempo de fortalecimento, de consolidar o amor. Você também é bem-vindo a esse encontro. Se essa palavra abençoou sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo, aqui, no botão compartilhar. Selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. Deus te abençoe, um excelente domingo para você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus.